palavra, essa primeira palavra desse quinto jejum, que está das 30 horas, é sobre um líder que até ele liderou por muitos anos em Shiló, onde o Senhor se manifestava, onde era o centro da adoração. Antes de ir para Jerusalém, era em Siló. E o líder era Eli. Um homem que não teve, se você for olhar para a vida do Eli, nós não encontramos escândalos, nós não encontramos pecados que... Nós encontramos um homem que por 40 anos ele liderou. Mas ele foi fraco em casa. E a fraqueza dele em casa, a passividade dele, a inércia dele, uma excessiva, digamos, bondade, benevolência para com os erros dos filhos, foi tratado por Deus de uma maneira muito dura. Porque quando ele foi omisso em relação à casa dele, ele afetou a nação. Ele trouxe para a nação um peso, ele permitiu, na verdade, que Deus raramente falava. E as visões já não eram frequentes. E antes da lâmpada se apagar, a lâmpada do Senhor, o Senhor já vinha preparando, porque ele ia derrubar a casa de Eli. Aquele padrão, ele estava dizendo, eu não quero. Era um padrão de sacerdote que ele queria eliminar. Quando você fala de cabode, você fala de um peso de glória. Se você for para o hebraico, e quando fala que Eli, por estar velho, ele tinha 98 anos, e ele estava muito gordo, pesado. E a Bíblia fala que por ele, quando ele fica sabendo que a arca foi levada, ele está na entrada da cidade, porque ele era juiz e sacerdote, e ele não cumpriu bem o papel dele dentro de casa, que afetou o ministério dele fora. E a Bíblia fala que ele cai para trás, porque ele era pesado e quebra o pescoço. Então, o sentido disso, esse peso, era agora um peso, ele cai, quebra o pescoço, era um peso sem glória. Porque cabode é um peso de glória. Agora tinha peso, mas sem glória. Esse é um perigo que muita gente corre. Se tornar obesa de tantas informações, ela fica pesada. Mas é um peso sem glória. E aí o texto, eu tenho muitos textos, mas eu vou falando para que eu não leia, eu não vou ler todos. Mas a Bíblia diz que todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor
dos exércitos, lá Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E a Bíblia diz que os filhos de Eli eram ímpios, sacerdotes ímpios. Não se importavam com o Senhor. Isso fala, você tem que pegar a Bíblia e estudá-la, ou melhor, né, meditar nela. Meditar. Porque a palavra de Deus você tem que recebê-la de forma revelada. Isso aqui fala de arquétipos. É um padrão. Que, inclusive, nós vivemos uma crise de lideranças em todas as áreas. É uma crise de liderança. Nós sabemos que tudo é liderança. E uma casa mal liderada, uma empresa mal liderada, o que é mal liderado, vai lá na frente, ou talvez nem tanto, você vai ver problemas. Uma vida mal liderada, porque tudo é liderança, autoliderança, liderança da família, liderança da casa, liderança, tudo é liderança. Você tem que crescer em liderança, e você só cresce se autoliderando. Quando ele não se autoliderou em relação aos filhos, ele falou, mas ele não mudou as circunstâncias. Ele não agiu onde ele tinha que agir. A fama dos filhos foi correndo. Que eles roubavam as ofertas e eles eram imorais. Eles eram adúlteros, porque eles eram casados. Mas as mulheres que apoiavam no próprio templo, eles se prostituíam. A prostituição era ali mesmo. E Eli não tomou uma providência. E a Bíblia fala que os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam com os deveres de sacerdotes para com o povo. Eles estavam lá para representar a Deus e cumprir com um dever, cuidar do povo. Mas eles não faziam isso. Eles mexiam no que eles não podiam. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam todos os israelitas, faziam com todos os israelitas que iam em Siló. Eles perderam o pudor, eles perderam o temor. Não, acho que eles nunca tiveram. Mas a palavra que eu estou usando é assim, não era mais velada, estava já escancarada. Eles foram perdendo a vergonha, eles foram deixando a coisa escancarada. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, que era a parte mais importante, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pega o que quiser, o auxiliar respondia: não entregue a carne. Não, entregue a carne, senão eu a tomarei à força. Além de tudo, eles eram arbitrários. Eles queriam usar do povo, usar da máquina, usar do sistema, sem nenhuma responsabilidade.
O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. O que eles estavam fazendo para Deus era algo, a Bíblia fala, era muito grande. Para a Bíblia dizer que o Senhor está tratando o pecado deles como muito grande, isso tem que ser revisto. Todo mundo tem que olhar isso aqui. Pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Contudo, o Senhor estava preparando outra casa. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho, que fala de justiça. Já pequenininho, ele estava sendo vestido pela mãe dele por uma túnica de linho, de justiça. Porque o que nós percebemos é que o Eli até soube conduzir o Samuel. Porque o Samuel foi criado pelo Eli, você sabe disso, né? Mas ele não soube conduzir os filhos. A passividade dele trouxe uma destruição, uma escuridão espiritual para a nação. A fama dos filhos foi se espalhando. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel. A todo Israel. E que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Não tinha temor nenhum. Eles estavam ali só para usar do sistema. Então, eles queriam a estrutura do lugar. Eles não queriam nada com Deus. Eles não se importavam com o Senhor. Eles não estavam nem aí para Deus. Eles não cumpriam com o papel de sacerdote. Eles queriam uma oferta. Eles estavam na pornografia, estavam na imoralidade. Eles estavam saindo com outras mulheres. Mas eles eram sacerdotes. Mas a conduta deles era uma conduta que Deus tratou como um pecado muito grande. E aí, Eli, por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. E Deus está esperando que Eli tome uma decisão. Eli, você precisa tirar isso daí. Que é isso que você tem que entender. O perigo de não se lidar com as coisas. Chega um momento que você vai estar, todo mundo pode estar, diante de algo que é uma conversa difícil, que é uma decisão difícil, e você vai ter que tomá-la. Você vai ter que tomá-la. Lidando, agora falando literalmente, lidando com a igreja. Qualquer liderança pode correr o risco de se tornar um Eli. Qualquer um. Mas aí você pode levar isso para tudo. Você pode ser o Eli da sua casa, o Eli do seu negócio. Você está vendo coisas que estão prejudicando, você não faz. Não faz nada, não age, é passivo. Você pode ser o Eli da igreja. Você está vendo, seus filhos espirituais, você está vendo
sacerdotes que não agem como sacerdotes. E você não faz nada. Você não pode. Não age assim. E Deus está falando, não. Isso aí não é só para uma conversinha. Tem situações e situações. Tem situação que uma boa conversa, um alerta pode funcionar. Mas o caso dos filhos de Eli já não podia ser tratado assim. Eles tinham que ser destituídos, eles tinham que ser retirados. Eles estavam roubando e eles eram imorais. E o que a tolerância de Eli trouxe para a nação e para a casa dele? Uma sentença fatal. Uma sentença fatal. Simples assim. Ele foi avisado. Se você não lidar com a sua casa, eu vou eliminá-la. Ele não fez. Ele foi passivo. E a passividade, escuta. Nós estamos aqui para levantar pessoas. E temos que ter até uma certa longanimidade, ajudando as pessoas a melhorarem. Mas não deixe que isso se torne impunidade. Porque quando você não age onde você tem que agir, que é de sua responsabilidade, você não está sendo um líder. Não, eu vi, eu falei, mas eu escondi, eu tentei consertar aqui, eu tentei arrumar aqui. Esse negócio de você, todo aquilo já tinha escancarado, todo Israel já sabia. E ele vem e fala, não é bom que vocês façam isso? Não, Eli. Eles têm que ser retirados. Eli foi cobrado. Mas enquanto isso, Samuel estava sendo preparado, estava crescendo. Aí veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó, escolhi seu pai, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso, usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Quer dizer, ninguém nunca precisou roubar. Nunca faltou sustento para sacerdote. Nenhum estava vivendo vida indigna. Por que vocês zombam? Por que vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta, que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel? Como que você está sabendo de uma coisa dessa se você não faz nada, Eli? Você está zombando, você está deixando, porque vocês zombam do meu sacrifício. Como minha casa está sendo tratada, a minha oferta está sendo tratada. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi à sua família e à linhagem de seu pai, ó o perigo, que ministrariam diante de mim para sempre. Olha o plano de Deus. Você não lembra você depois?
Para quem que o Senhor falou? Vamos, é rápido, esse aí não é difícil você lembrar. Se você tivesse obedecido ao Senhor, o Senhor teria estabelecido o seu reino para sempre. Você vê? O Senhor ele tem planos para nós. Mas quando Saul não obedece, Deus disse, não. Não. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então eu prometi a sua família e a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara, olha que palavra forte, longe de mim tal coisa. Olha aqui, honrarei aqueles que me honram. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora que eu eliminarei a sua força. O homem tinha força. E a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família. Não vai ter mais. Quando você permitiu isso aqui, Eli, a sua passividade, a sua tolerância, Eli foi o sacerdote que tolerou o que não podia ser tolerado. E não foi a cobrança do Senhor para o anjo de Tiatira, você está fazendo mais agora do que antes, mas eu tenho contra você tolera o que você não pode tolerar. O que você está tolerando, você não pode tolerar. Você está tolerando Jezabel, o espírito de Jezabel aqui. Ô Eli, quando você tolerou o que você não podia tolerar, você foi passivo diante de algo grave. Você alterou todo o seu destino e o destino da sua descendência. Você está alterando os acontecimentos em Israel. Porque a liderança que está ali, se ela é zelosa, ela atrai a glória. Se ela não é zelosa, ela afasta a glória. Pode ter peso, mas sem glória. E o que tem, não só de pessoas, mas lugares que tem peso, mas não glória. Tem muito peso, mas não glória. Gente omissa. Que as coisas estavam acontecendo, mas ele não fazia. Então, nenhuma, não vai ter mais idoso. E você verá aflição na minha habitação. Você está atraindo aflição para cá. Porque aquilo tudo foi destruído. Siló foi destruído. A arca foi levada. Chego lá. Embora Israel prospere. Quer dizer, virá um tempo que Israel vai prosperar. Porque estava levantando. E foi o tempo de Samuel e Israel prosperou. Na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas. Olha o que ele atraiu para a família dele. Quando ele não fez justiça. Ele foi omisso, ele foi passivo, ele fez concessões, ele foi conivente. Porque ainda que ele não fizesse, mas ele era a autoridade que podia mudar aquilo lá. Quando você é a pessoa que foi colocada para mudar algo e você não muda, você é o responsável. Por isso que nós temos que ser rápidos para tomar decisões. Muito rápidos. Porque se você é responsável pela sua casa, se você não toma decisões, você não está atraindo bênção, você acha que está poupando, mas você está atraindo problemas. E assim por diante. Quando nós temos que lidar com algo,
A pior coisa que você pode fazer é deixar isso para depois e se omitir. E seja qual for o motivo, não importa. Você vê nitidamente que ele era passional. O problema de Eli é que ele era passional. E não tem liderança boa com passionalismo. Se você for um pai passional, você vai criar problema. Se você for um líder passional, você vai gerar problemas graves para a sua vida. E tem gente gerando problemas graves para casa, para a família, para a igreja. Porque é da responsabilidade dele tomar decisões e ele não está tomando. Ele, de alguma maneira, ele não quis lidar, ele não queria tirar os filhos, ele foi passional. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Deus disse isso. Você está honrando mais seus filhos do que a mim. Você honrou mais seus filhos do que a mim. Você viu o erro e você não fez nada. Você preferiu deixá-los lá, fazendo o que você sabia que é errado. Porque você ficou com o quê? Com peninha, foi difícil como pai. E agora, Eli? Você não pegou um problema maior para a sua vida? E não é o que tem acontecido com muita gente? Por isso que você tem que ser uma pessoa de decisões firmes e rápidas. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão. Tem algo que está errado. Nem todo mundo, às vezes as pessoas que estão mais à distância, elas não entendem o que você está fazendo. Elas querem achar que elas sabem. Porque elas ainda estão o quê? No raso, elas não estão num estado maduro para compreender que muitas vezes, se você não ir lá e cortar o mal pela raiz, de uma maneira bem radical, tem que ser radical, você tem que arrancar. Os filhos de Eli tinham que ter sido arrancados do sacerdócio. As circunstâncias na casa de Eli tinham que ter sido mudadas. Ele tinha que ter sido firme. Mas ele não foi. Ele foi passional. E uma liderança passional gera morte, gera escuridão espiritual, gera aflição, gera um futuro de desesperança. Você tem que agir. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Por quê? Perdeu a bênção da longevidade. Encurtaram os dias. O Senhor está dizendo, eu estou encurtando os dias de toda a sua descendência. Todo mundo vai morrer cedo e vai morrer mal. Porque você, como cabeça, como liderança, você deixou absurdos acontecerem. Você gerou isso aqui. Você atraiu isso aqui quando você não me honrou. E honrou mais seus filhos do que a mim. Eu não quero mexer com isso. Seja em casa, seja fora de casa. Tem até aqueles,
Ai, é que eu não gosto de ofender as pessoas. Para, não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Isso aí, lidar com coisa errada não é ofender ninguém. Isso é prova de amor. Não existe uma prova maior de amor do que quando você corrige o que tem que ser corrigido. Porque quando você não tira aquele mal dali, ele está contaminando tudo. E não foi o que aconteceu? Então, que amor é esse? Isso não é amor. Isso não é amor, isso é escravidão. O Senhor corrige aquele que Ele ama. A Bíblia diz, agora voltando para pais literalmente, que quem não corrige os filhos, odeiam os filhos. Alguns estão se assustando com o que estão vendo dentro de casa. Mas ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Ele ensinou Samuel, por que ele não ensinou os filhos dele? Então, saber, ele sabia. É que o passionalismo dele, o sentimentalismo dele, não deixou. E aí você leva para tudo. Você tem uma equipe, talvez tenha um problema lá, você não lida. Você está contaminando. Você tem na sua empresa um problema, você vai esperar contaminar tudo. E na igreja? Em áreas da igreja, setores da igreja, que talvez você está à frente, ou que você está vendo, e você faz vista grossa? Eu não posso fazer. Nunca. Eu conheço a Bíblia demais para saber onde isso vai levar a minha vida, meu ministério e a minha descendência. Ele afetou toda a descendência dele e a nação, porque ele era o líder. Ele foi colocado lá, confiado a ele uma posição para que ele tomasse decisões alinhadas com Deus, e ele não tomou. E o que acontecer a seus dois filhos, e o que acontecer a seus dois filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Aí, ó, parabéns, Eli. Você odiou seus filhos, você não amou seus filhos. Porque agora você vai ver seus filhos morrerem cedo. E isso vai perpetuar, vai virar uma maldição, que ninguém mais vai ter longevidade e nem prosperidade. Vai ver gente do lado prosperando, Israel prosperando e sua família sempre na miséria. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, de acordo com o meu coração e pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Aqui ele já fala de Davi. Então todo o que restar da sua família virá-se e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Então eu preciso que você pegue essa palavra e amplie ela. Quando você não lida com as coisas lidam com você. Quando você é passional, sentimental, quando você é omisso, é passivo, se omite em fazer, você não faz o que foi incumbido a você. Você é a pessoa que tem que agir. E aí você não age. E você não está vendo que não lidar com aquilo na hora que você tem que lidar não vai melhorar. Vai piorar. Vai atrair para você, talvez, situações que talvez você não consiga nem mudar.
Quando o Senhor se manifesta e fala com o Samuel, ele fala, e o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a família do começo ao fim. Eli. Era Eli que estava roubando as ofertas? Não. Era Eli que estava prostituindo com as mulheres? Não. Era Eli que estava abusando? Não, mas era. Porque ele era a autoridade que podia mudar aquilo. E quando você é a autoridade que pode mexer em algo e mudar algo e você não faz, você é o responsável. Uma coisa é você não saber. Enquanto ele não sabia, era uma coisa. Quando ele soube, ele tinha que ter agido. Enquanto eu não sei, é uma coisa. Claro que eu continuo sendo corresponsável, mas se sou inocente em relação a isso, tem um preço. Em liderança, sempre tem um preço. Mas agora eu sei. O que eu faço? Não, vamos deixa isso quieto. Não, porque eu vou ter que sacrificar isso aqui, vou ter que mexer... Não. Sacrifica o que você tem que sacrificar. Pode até parecer que você está sofrendo uma perda agora. Não se poupe. Não poupe nada. Faça o que tem que ser feito. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Ó, não foi ele, mas foi, quando ele não lidou. Do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício de oferta. Não tem reversão! Ai, que desespero! Nada pode reverter isso aqui. É irreversível. É irreversível. Não assusta? É irreversível. Isso aqui não pode mudar, já foi decretado. Enquanto isso, o Senhor estava com Samuel, e Samuel estava crescendo, e vai, confirmando ele como profeta. Porque quando um falha, Deus sempre, Deus não improvisa. Ana queria um filho, Deus queria um profeta, deu tudo certo. Agora olha isso aqui. Os filisteus se dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Ele era o líder. Lembra que eu li? Que ele ia trazer aflição para Israel. Porque ele era o líder. Agora, Israel perde para o inimigo. Deus quase não fala, as visões são raras, por causa da condição do sacerdote. A omissão dele, o passionalismo dele, a falta de pulso dele, a falta de liderança dele, em fazer o que ele sabia. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, a coisa está desandada, a parte espiritual destruída. Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Porque a Bíblia deixa claro que quando os filhos de Eli foram fazendo aquilo, é referência. Eles foram influenciando. Vamos a Siló. Eu desobedeço. Eu não creio em Deus, né? Porque se eu cresce, eu não agiria assim. E agora, é a mesma coisa de eu fazer assim, eu pego a Bíblia,
Ó, eu não creio na Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não estou nem aí para a Bíblia, mas eu vou enfrentar um problema, eu pego a Bíblia e falo assim, eu vou levar a Bíblia. Virou amuleto, pé de coelho. Cartão da sorte, qualquer coisa. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Vocês estão desobedecendo a Deus e vão pegar a arca que vocês nem creem. Vocês pegam um símbolo da presença de Deus, mas vocês não estão buscando a presença de Deus. Pegam um símbolo da presença de Deus, mas vocês não obedecem a Deus. Vocês desrespeitam a Deus. Para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, o símbolo da presença dele. Mas ninguém buscava a presença dele, ninguém estava interessado. Que tem o seu trono entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Ó quem está aqui, segurando na arca. Os caras que roubam, estão na prostituição, estão no erro, desprezíveis diante de Deus, não honravam a Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, presta atenção nisso aqui, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Eu quero muito que você pegue isso aqui. Isso aqui representa a vida de muita gente. Um sistema religioso onde Deus não está. Tem os símbolos, tem a Bíblia, tem as coisas, mas não tem a presença de Deus. Tem grito que estremece o chão. Eles gritaram tão alto que estremeceu o chão. Eles gritaram tão alto que estremeceu o chão. Mas era só barulho. E não é como muita gente tem vivido? Com muito barulho, atrás de barulho. Atrás dos símbolos, sem a presença. Atrás dos sinais, sem a presença. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento. Até o inimigo sabia o que representava a arca. Os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Eles ficaram com medo. Porque eles, até o inimigo, sabia o que representava a arca. E aquele povo estava usando o símbolo, mas não o poder que havia no Deus que a arca representava. Até o inimigo ficou com medo. Aí, eles vão se motivar. Mas aqui nem precisava disso, porque Deus não estava com Israel. Eles iam vencer, já tinham vencido e iam vencer de novo. Não foi esse movimento todo aqui: vamos, sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Nem precisava disso. Eles iam vencer. Não porque eles podiam, com Deus, quando Deus estava numa guerra, acabou. Eles iam porque Deus estava contra Israel. Deus já tinha decretado juízo e Ele ia mostrar agora o resultado, as consequências
de não honrá-lo, de não lidar com as coisas no tempo certo, de não fazer o que é preciso, de lidar com as coisas sagradas e espirituais de forma desonrosa. Eu imploro, não lidem com o sagrado de forma desonrosa. Porque se você estiver nas mãos de Satanás, é melhor do que nas mãos de Deus. Porque Deus te tira de lá. Mas quando Deus diz, chega, acabou, é Ele, não é diabo, não é filisteu. Aqui não era filisteu, podia ser qualquer outro. Era Deus lidando com eles. Quando a proteção deles sai, acabou. Com as coisas de Deus você tem que lidar com respeito, com honra, com reverência. Porque a mesma arca que traz vida é que traz morte, que mata Uzá, prospera Obed-edom. Altar é vida ou morte. Ou você vai ficar cada vez mais robusto, forte, poderoso no altar, ou você vai minguar, e vai afetar sua vida, sua família e sua descendência. O altar mata. O altar levanta e dá vida, mas o altar mata. Isso eu ensinei meus filhos desde pequeno. O lugar mais perigoso para se estar no altar, eu sempre disse, não brinca com o altar. O altar é lugar perigoso. Aquilo ali não é para irreverência. Saiba bem como vocês vão subir no altar. Porque uma irreverência pode custar caro para vocês. Ninguém é obrigado a lidar com as coisas sagradas. A vida é feita de escolhas, mas nós precisamos saber em que terreno estamos botando nosso pé, com o que nós estamos lidando. Mas eles não acreditavam. Esse é o problema de quem lida com o sagrado e não acredita. Ele lida com o sagrado. Mas ele mente, ele engana, ele faz, ele vai, ele não acredita. Ele está aqui, a história está aqui, ó, tem os arquétipos, tem histórias, isso foi real, verídico. Ele não acredita. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Todo mundo já sabia. Cada homem fugiu para sua tenda. Ó a vergonha. O massacre foi tão grande. Israel perdeu 30 mil, tinha perdido 4 mil, né? Agora perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Um benjamita sai correndo e conta para o povo. O povo começa a gritar, leia o texto, você vai ver. O povo entra em pânico quando ficaram sabendo que a arca tinha sido levada. Quando ele encontra o Eli sentado na cadeira, ele conta para Eli. Quando ele fala, seus filhos morreram, seus 2 filhos morreram, e a arca foi levada, ele cai para trás. E quebra o pescoço e morre. A nora fica, vai vendo a tragédia, uma atrás da outra. A nora, a mulher de Finéias, está grávida, fica sabendo que o marido, o cunhado, o sogro morreram e a arca foi levada. Ela entra em trabalho de parto. E foi um parto difícil. E antes dela dar o último suspiro, ela dá o nome para o filho de Icabode. A glória de Israel se foi. E ela termina, ela deu o nome, deu ao menino o nome de Icabode. E disse a glória de Israel. A glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada. E por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou. Foi o último suspiro dela.
a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E agora, esse menino representa, com esse nome triste, uma vida sem glória, uma terra sem glória, uma nação sem glória, um destino sem glória. O neto de Eli agora vai pagar com a sua descendência o que o seu avô não lhe deu. Quando o seu avô foi omisso em relação ao pai dele e ao tio, afetou a vida dele. Ele nasce sem glória. E ele vive sendo chamado do sem glória. Uma geração sem glória. Por quê? Porque você tem que ver quando uma geração falha, Deus já estava levantando o Samuel. Ele estava levantando. Mas as decisões que você vai tomando, elas vão, sendo potencializadas, elas vão refletindo. E agora, ele se torna um memorial de um tempo sem glória, de uma nação sem glória. Que agora eles não respeitavam a presença, não tinham reverência por Deus, a presença de Deus. E usaram da arca como uma muleta, agora ela é levada. E aí é outra história em relação com os filisteus, que você também já conhece, eu sempre falo das aflições que eles viveram, porque outra coisa, foram pegar algo sagrado, e já começaram a ter problema dentro do templo de Dagon, e aí vai, e aqueles 7 meses foram pavorosos. Tumores horríveis, hemorroidas, meu Deus. Tumores horríveis. Que a Bíblia fala que os gritos deles chegavam no céu, de dor. Ratos, pragas. Por quê? Porque eles pegaram o que não era devido, que eles estavam lidando com algo tão poderoso, sem ter nenhum discernimento daquilo. E quando eles levaram a arca do Senhor, achando que eles podiam mexer e fazer com algo sagrado o que eles quisessem, eles atraíram um desespero. Que os filisteus eram 5 príncipes. Eles começaram a rodar. Não, leva a arca daqui, aí leva para lá. Tem uma cena, você vê, você enxerga. Quando chega em Ecrom, o povo já começa a gritar, tira isso daqui, tira isso daqui. O povo gritava, dizia, não entra com a arca aqui, senão nós vamos morrer. O povo estava em pânico. Eles atraíram tantos problemas para a vida deles, que não teve jeito. Eles tiveram que devolver com ofertas, do jeito deles, mas devolver com ofertas a arca do Senhor. O que eu estou mostrando para você é que o mundo espiritual é real. E ainda que uma pessoa não acredite, ele é real. Ele é real. E algumas pessoas, elas acabam atraindo para a vida delas um peso sem glória, um tempo sem glória, uma vida sem glória, porque elas desonram o sagrado.
porque elas não lidam honrando a Deus quando elas têm a oportunidade de lidar. Porque elas não tomam a dianteira em honrar o que é sagrado, honrar agindo dentro da verdade, do que é correto. Eli sabia o que fazer, mas ele foi fraco, ele foi omisso. E ele atraiu para a nação, para a família dele e para a nação, a perda da glória, a morte, a esterilidade, a miséria. Você está vendo? O lidar de forma desrespeitosa com o sagrado. Infertilidade, miséria, literalmente miséria. Encurtamento de dias. Tudo que é bênção, fertilidade, prosperidade, longevidade, a família de Eli perdeu. E ainda vem um neto, uma terceira geração, como um marco, como um memorial da perda da glória. Porque quem tinha que ter tomado decisões não tomou. Então eu quero que você pense. Nenhuma palavra vem por acaso. Esses caras eram, como a Bíblia diz, perversos, terrivelmente contra o Senhor. Porque eles eram idólatras, eles estavam no centro, o Deus era eles faziam o que eles queriam, eles não acreditavam. Eles lidavam com o sagrado, sem acreditar no que eles estavam fazendo. A pior coisa que tem é você lidar com o sagrado sem entender o que você está fazendo. Sem ter o discernimento daquilo. Não dá certo. Leia os textos, você vai vendo. Uma vida sem temor a Deus é uma vida sem glória. Foram perdas e perdas. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens. Quer dizer, tem barulho, mas não tem coração. Lembre-se que é melhor coração sem palavras do que palavras sem coração. E o coração do problema é um problema de coração. O coração dos filhos de Eli eram perversos, porque eles não temiam o Senhor. E Eli não honrou o Senhor. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir os outros deuses que vocês não conheceram? E depois vir e permanecer perante mim? Vocês pensam que vocês podem viver essa vida? Do jeitinho que os filhos de Eli estavam vivendo? E depois, vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome e dizer, estamos seguros? Olha a loucura, o engano dos filhos de Eli. Eles achavam que ia ficar por isso mesmo. Estavam seguros, não ia mudar? Meu pai é sacerdote, vai ficar assim, está tudo bem. Não vai dar em nada. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado. Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló. Vocês não aprenderam? Vai lá para Siló. Vai ver o que sobrou de Siló. O meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra do meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Vocês não estão aprendendo, não? Volta lá, vai ver os escombros, as ruínas que
que virou Siló. Siló virou um monte de escombros, ruínas. Vai aprender com Siló. Vocês estão fazendo igual eles fizeram? Vai lá ver. O que virou? Ele está apontando, está dizendo, é o que vai acontecer com vocês. Tem gente que tem memoriais e memoriais, eles não aprendem. Ele viu alguém do lado dele pagar um preço alto. Ele não aprende com os erros de ninguém, ele não aprende, ele nunca aprende. Eu sei que Deus está falando com alguém. E eu sei que tem gente mexendo com o sagrado de forma indevida. Pela palavra. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Não é como muita gente tem vivido? Na instabilidade? Mente dividida? Ele está na igreja, mas ele está com a cabeça, ele se divide para lá e para cá. Ele não é leal ao lugar que ele está. Ele é desleal. Ele é dividido. A mente dele é dividida. Ele quer o melhor dos dois mundos, isso é impossível. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Jesus falou que nos últimos dias os corações seriam revelados. E o Senhor tem abalado para revelar tudo o que é abalável. O Senhor tem permitido situações para revelar os corações. Escuta. Tem pessoas que chegam na vida da gente só para revelar nosso coração. Tem acontecimentos que Deus permite só para revelar corações. Às vezes a gente vive situações, eu me lembro de situações que eu vivi em 2013, ali revelou corações. Quem estava comigo, quem não estava comigo. Cada tempo, Deus permite situações para revelar corações. Quem realmente está com você ou quem está lá nos seus questionamentos, não sabe nada, está no raso da vida e está com os seus questionamentos, com as suas deduções, com as suas malícias, com as suas interpretações e rebeliões. Tudo que Deus faz é para revelar nosso coração. Deuteronômio 8. Ele trabalha para revelar os corações. De tempos em tempos ele vai abalar para revelar os corações. Ele quer saber. Inclusive, exatamente, começa comigo. Você vai lidar? Ou você vai ser um Eli? Você vai lidar com isso? Você vai lidar? Isso aqui. É uma perda. Você prefere a perda? Porque você tem que lidar? Ou você vai deixar passar? Deus vai, de tempos em tempos, Ele vai operar moveres dentro da igreja. Para revelar corações. Pessoas que, às vezes você está vivendo um momento que a igreja está lotada. E há momentos que a igreja tem gente que para. Então isso aí serve para revelar seu coração. O seu propósito serve para revelar o coração de quem está com você. Que já tem aqueles que já começam a questionar. Não sei. São os imaturos. Tem aqueles, ele estava firme na igreja, uma bobagem, revela o coração dele, ele vai fazer uma bobagem.
Deus está à procura de gente convicta, livre, convicta, que não se divide, que sabe o que tem que fazer e vai faz. Que honra a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eli, eu tinha uma promessa para você, mas longe de mim. Eu vou honrar quem me honra. Você honrou mais seus filhos. Quer dizer, você honrou mais seus sentimentos do que a mim. Eu vou honrar quem me honra. Honre a Deus. Amém?